Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Luz do Mundo, ao nosso podcast Alberi Nogueira, com os estudos metódicos dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. Na elaboração da doutrina espírita, Allan Kardec formulou as perguntas e os espíritos superiores lhes deram as respostas. E agora, a partir de nosso canal, você tomará conhecimento de tudo isso. Vem comigo nessa maravilhosa viagem ao mundo dos espíritos, nossa pátria original, nossa morada e nossa origem. Vocês não vão se arrepender. Fiquem tranquilos, pois não temos nenhuma pretensão de convencer ou converter ninguém. Somente temos uma vontade imensa de dividir conhecimentos. Então, vem comigo. Vamos mergulhar e verdadeiramente conhecer a íntegra total dessa doutrina maravilhosa. Afirmamos a todos vocês que neste exato momento estão em sintonia com esse nosso podcast aqui em nosso canal, que não temos espírito. Nós, todos nós, filhos de Deus, na realidade, somos, sim, espíritos. Se tens algumas dúvidas, então, vem comigo nessa viagem maravilhosa. O Livro dos Espíritos. Primeira parte. Causas primárias. Capítulo 1. Deus. Deus e o infinito. Que é Deus? Vejam bem a primeira pergunta de Allan Kardec aos espíritos superiores foi: o que é Deus? E não quem é Deus? Os espíritos lhes deram a seguinte resposta: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Pode-se dizer que Deus é o infinito? A definição é incompleta e decorre da pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da compreensão dos homens. Provas
da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento intuitivo que todas as pessoas têm da existência de Deus? A de que Deus existe. De onde viria tal sentimento se radicasse no nada? É ainda uma consequência do princípio: não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação, produto das ideias adquiridas? Se assim fosse, como se explicar o mesmo sentimento nos vossos selvagens? Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre indispensável uma causa primária. Que pensar da opinião daqueles que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, portanto, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, que é o acaso? Nada. Onde, na causa primária, se revela uma inteligência suprema, superior a todas as inteligências? Tendes o provérbio: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o vosso orgulho que gera a incredulidade. O orgulhoso não admite coisa alguma acima de si mesmo, dando a si próprio a denominação de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Para isso, falta-lhe o sentido. Será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? Quando não mais estiver o espírito
obscurecido pela matéria, e quando, pela perfeição, se houver aproximado de Deus, então ele o verá e compreenderá. Embora impossibilitados de compreender a natureza íntima de Deus, podemos imaginar algumas de suas perfeições? Algumas sim. Melhor as compreende o homem à proporção que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não formamos uma ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque julgais abranger tudo. Entretanto, ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do mais inteligente dos homens, para a expressão das quais a vossa linguagem, limitada a ideias e sensações, não possui os símbolos necessários. Na verdade, a razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não sendo consequentemente Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não está sujeito a vicissitudes e acha-se isento de qualquer das imperfeições concebíveis pela imaginação. Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou, segundo opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser simultaneamente uma coisa e outra. Deus existe, do que não podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos dizemos e não procureis ir além, perdendo-vos num labirinto do qual não conseguiríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, pelo contrário, aumentaria o vosso orgulho, porquanto acreditaríeis saber, quando, na realidade, nada saberíeis. Portanto, deixai de lado todos esses sistemas,
tendes inúmeras coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. Será isso bem mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade, constituindo em conjunto a própria divindade? Em outros termos, que pensar do panteísmo? Não podendo ser Deus, quer o homem, pelo menos, ser uma parte de Deus. Os que professam essa doutrina afirmam nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não existindo o vácuo ou o nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, dado que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Meus amigos, minhas amigas, por hoje é só. Na próxima semana voltaremos com o episódio 2 de O Livro dos Espíritos. Inscrevam-se em nosso canal, se ainda não for inscrito. Deixe o seu like e a sua opinião. Repetimos, não pretendemos converter ou convencer ninguém. Somente temos uma vontade imensa de espalhar conhecimentos. Aproveitem e deixem também a sua opinião. Compartilhem nossos podcasts com seus familiares e amigos. Ajudem-nos a tornar a doutrina espírita verdadeiramente conhecida. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro, com a sequência desse nosso podcast. Que a paz fique com todos vocês.